Vamos iniciar a segunda etapa desta sexta parte com a ajuda de Deus. Esta segunda etapa terá 1h07 de duração. Vamos então para o nosso quarto assunto. Os irmãos sabem como que foi montada a Bíblia? No tempo do Velho Testamento não existia Bíblia. Existiam livros isolados, como Daniel, Ezequiel, Isaías. Os irmãos lembram que nós falamos na quinta parte, quando, no ano 300, o rei de Roma, o rei Constantino, fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando chegou no ano de 324, o Papa, os cardeais, acharam por bem juntarem todos esses livros, mais os pergaminhos que os apóstolos escreveram, e formarem um único livro, que seria a Bíblia. E foi assim que foi montada a Bíblia. Ela era toda escrita em latim, só que é o seguinte, o Papa escondeu a Bíblia e a guardou fechada com 7 chaves no Vaticano. E sendo assim, todos aqueles que iam estudar para padre, eles não tinham acesso à Bíblia. Eles estudavam através de livros, apostilas. Por quê? Porque o Vaticano tinha medo que, se eles pegassem a Bíblia, eles iriam ver todos os erros da Igreja Católica, porque a Bíblia é totalmente contra os princípios da Igreja Católica. Muito bem. Revelação de Deus. O Senhor mostrou que quando chegou no ano de 1486, foi quando começaram a nascer na Terra os traidores bons. E sendo assim, passou a haver necessidade da implantação do Evangelho na Terra. Foi quando então, na Alemanha, no ano de 1483, nasceu um menino chamado Martinho Lutero. Resumindo, Martinho Lutero se tornou homem e entrou numa faculdade de advocacia. Ele queria ser um advogado. Só que Martinho Lutero tinha um problema. Ele sentia na alma um vazio, e ele começou a perceber que esse vazio era simplesmente a sua alma querendo encontrar Deus. Foi então que ele chegou à conclusão que, sendo um advogado, jamais ele conseguiria encontrar Deus. E o que foi que ele fez? Saiu da faculdade e entrou num seminário. Começou a estudar para padre, achando que, sendo um padre, ele conseguiria encontrar a Deus. Martinho Lutero se formou padre e, para sua decepção, foi que ele percebeu que não adiantou. O vazio continuava dentro da sua alma. Então, uma época, ele chegou até fazer altos sacrifícios, se chicotear, dormiu sem roupa na neve, só para ver se, através do sacrifício, ele conseguiria encontrar Deus. Quando ele viu que nada disso adiantava, que o vazio continuava dentro dele, aí ele entrou em depressão. E aí aconteceu que os bispos, que gostavam muito dele, discutiram e chegaram à conclusão que eles deveriam mandar ele para Roma para que fizesse um curso, e aí, quem sabe, vamos resolver o problema dele. Quando Martinho Lutero foi informado disso, ele se alegrou. Ele pensou, então é isso, lá em Roma eu irei encontrar Deus. E viajou para lá, todo contente. Resumindo, quando ele acabou o curso, que ele retornou para a Alemanha, ele voltou pior do que ele foi, porque ele viu toda a corrupção, a podridão que é Roma. E por causa disso, ele acabou entrando em uma depressão profunda. Um dia, ele chegou até a fazer este comentário: se Roma não for um bordel, então eu não sei o que é um bordel. Então os cardeais, quando viram ele nesta situação, eles pensaram, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos dar a Bíblia para que ele leia. Quem sabe nós iremos resolver a sua situação. E foi o que eles fizeram. Só que isso, irmãos, foi a pior coisa que eles fizeram. Por quê? Quando Martinho Lutero começou a ler a Bíblia, ele acabou descobrindo todos os erros da Igreja Católica. E aí o que ele fez? Ele escreveu um baita de um manifesto, e nesse manifesto ele colocou todos os erros da Igreja Católica, foi lá e pregou esse manifesto na porta da Igreja Católica. Quando o povo viu aquilo, o povo creu.
E foi aí então que teve o início a Revolução Protestante. E o próprio governo da Alemanha o apoiou. Por quê? Porque naquela época o Papa era sobre todos os governos e todos os países eram obrigados a mandar impostos para Roma. E por esse motivo foi que o governo da Alemanha apoiou Martinho Lutero, pensando em se livrar desses impostos. O Papa, quando soube disso, ele se enfureceu. Ele mandou com que o exército de Roma fosse até a Alemanha, capturasse Martinho Lutero e o levasse até Roma. Para quê? Para que ele fosse julgado, consequentemente morto. Foi então quando um conde da Alemanha soube disso, e este conde, ele gostava muito de Martinho Lutero. Então o que ele fez? Levou Martinho Lutero para o seu palácio, e Lutero permaneceu escondido lá durante 2 anos. E foi neste período que Lutero aproveitou e traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Foi então que o Senhor Deus guiou Martinho Lutero para que ele tirasse da Bíblia 7 livros a mais, os quais os padres colocaram, como por exemplo, Tobias, Macabeus. Mas por que isso? Não é que eles estão errados. É porque são livros que contam histórias que não têm nada de fundamento espiritual. Espiritualmente falando, não tem proveito nenhum. Não sei se os irmãos sabem, mas foi neste período que Martinho Lutero compôs aquele hino, Forte Rocha. Os irmãos podem ver no Inário de Música, compositor Martinho Lutero. E sendo assim, foi fundada a Igreja Luterana, sendo que Deus se usou muito dela. Foi através dela que o Evangelho começou a ser difundido em toda a Europa. E foi aí então que aconteceu que em Portugal um padre se converteu na Igreja Luterana, largou a batina e passou a ser um crente. E o nome desse padre era João Ferreira de Almeida. Como João Ferreira de Almeida conhecia o alemão, ele pegou a Bíblia de Martinho Lutero, que estava em alemão, e a traduziu para o português, a qual é esta Bíblia que nós usamos hoje na congregação. Os irmãos podem ver, tradução de João Ferreira de Almeida. Quando chegou no início da obra de Deus aqui no Brasil, os anciãos começaram a examinar várias traduções da Bíblia. E aí eles chegaram à conclusão que todas possuíam muitos vestígios de idolatria. É lógico, a Bíblia foi montada pelos padres. E sendo assim, a tradução mais correta que eles acharam foi esta, a do João Ferreira de Almeida. E por causa disso, a congregação adotou esta tradução. Muito bem, quando chegou nos anos 60, quem fabricava a Bíblia para a congregação era a Sociedade Bíblica, no Rio de Janeiro. Então, eles avisaram os anciãos aqui no Brasil que haveria uma atualização ortográfica. E isto tem que haver mesmo. Antigamente, por exemplo, Serafim era escrito com PH. Foi quando então chegou aqui no braço um caminhão carregado com Bíblias e foi aí que os anciãos desconfiaram. O que eles fizeram? Montaram uma equipe somente para comparar essa Bíblia atualizada com a antiga. E foi aí que eles descobriram que com essa desculpa de atualização ortográfica, eles fizeram uma porção de mudanças na Bíblia. E aí o que os anciãos fizeram? Levaram de volta no Rio de Janeiro, devolveram e disseram: vocês podem atualizar ortograficamente, só que para nós queremos a Bíblia original, nenhuma alteração. Foi então que a Sociedade Bíblica passou a fabricar 2 tipos de Bíblias. Uma para as outras igrejas e uma somente para a congregação. Então hoje, irmãos, se os irmãos pegarem uma Bíblia de uma outra denominação, os irmãos irão perceber que existem muitas diferenças, porque a nossa continua original como João Ferreira de Almeida traduziu. Muito bem, mas então agora eu pergunto, nesta tradução de João Ferreira de Almeida, ficou algum vestígio de idolatria? Ficou. Vamos falar de 2 agora. Os irmãos que estão escutando esses CDs, que chegaram por permissão de Deus neste nível de conhecimento,
É necessário que fiquem sabendo disso. Como nós já falamos, a Bíblia ela foi montada com dois objetivos. Primeiro, servir de luz para aqueles que são de Deus. E segundo, servir de tropeço para aqueles que não são de Deus. Então, irmãos, tudo que foi escrito na Bíblia foi inspiração de Deus e estava 100% certo. Deus não poderia ter feito com que um servo dele montasse a Bíblia. Poderia, e certamente ela ficaria perfeita, sem erro nenhum. Dando uma pausa. O irmão que está escutando essa gravação, imagine que o irmão fosse tomar uma injeção na veia. Se por acaso o farmacêutico viesse com uma injeção em que a agulha estivesse torta, o irmão o deixaria aplicar? Certamente que não, porque o certo, a agulha tem que ser reta. Só que outro dia eu fui num dentista e ele me aplicou uma anestesia com uma agulha torta. Então, irmãos, a gente vê que existem situações em que o torto é que é o correto. Foi por isso que Deus permitiu com que a Bíblia fosse montada pelos padres. Por quê? Para que ela passasse a servir de tropeço para aqueles que não são de Deus. Mas aí então, como é que fica aqueles que são de Deus? Esta resposta está dentro da própria Bíblia, porque está escrito que a palavra de Deus ela não pode ser interpretada através de estudos, filosofia, sabedoria humana, e sim, tem que ser por revelação de Deus. Sendo por revelação de Deus, nós teremos luz para identificarmos todas as adulterações que os padres fizeram, por sinal, por permissão de Deus, as quais não são muitas. Dando uma pequena pausa. Leitura número 224. Apocalipse 22, verso 18 ao 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Quando aqui fala, todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, João não estava se referindo à Bíblia, mesmo porque, naquela altura, a Bíblia ainda não existia. Ele estava se referindo ao livro o qual ele estava escrevendo, o livro do Apocalipse, que, por sinal, é o único livro da Bíblia sobre o qual Deus não permitiu com que houvesse nenhuma adulteração por parte dos padres. Vamos então pegar o primeiro erro. Leitura número 225. João 20, verso 22 ao 23. Aqui se refere quando, após a morte do Senhor Jesus, os apóstolos estavam todos reunidos a portas fechadas e o Senhor Jesus apareceu no meio deles. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Se isso que está escrito estiver certo, então um ancião ou um diácono tem poder de perdoar pecados, igual a um padre. Por quê? Porque está escrito aqui: se perdoares, serão perdoados, se não perdoares, serão retidos. Só que isto, irmãos, foi uma adulteração que os padres fizeram. Só, irmãos, que como a mentira tem a perna curta, por permissão de Deus, eles esqueceram de adulterar um outro ponto que fala sobre este mesmo assunto. Leitura número 226. Lucas 24, verso 47. E, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém.
Os irmãos estão entendendo? Não tem nada que se perdoar para perdoar, e se não perdoar não está perdoado. Segundo ponto. Um dia eu fui congregar, cheguei cedo na congregação, aí então orei a Deus e quando me levantei, abri a Bíblia e por permissão de Deus caiu neste ponto, o qual nós iremos ler agora. Leitura número 227. Mateus 16, verso 18 ao 19. Aqui é o Senhor Jesus falando com Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Eu acabei de ler e o Senhor falou no meu coração. Olha o dedo do Padre. Eu pensei, o quê? Na hora já veio a luz. Os irmãos vejam bem. Os católicos, eles falam que Pedro foi o primeiro Papa. E Pedro é quem tem as chaves do céu. Então, é Pedro quem decide quem entra no céu e quem não entra. Os irmãos acham que Deus iria dar um poder desse a um homem? Só que o Senhor, ele dá uma luz para aqueles irmãos que pregam a palavra. Então, quando eles leem essa parte, eles falam assim, não, é porque o Senhor Jesus falou para Pedro, sobre esta pedra, que era ele. Se ele tivesse falado sobre essa pedra, então seria Pedro. Mas só, irmãos, que isso é uma luz que Deus deu para que eles tenham uma saída, não fiquem enrolados. Porém, na realidade, isto foi uma adulteração que os padres fizeram. Agora, irmãos, o interessante é que muitos anciães, por falta de luz, acreditam que o ministério tem este poder de ligar e de desligar do céu uma pessoa. Isso, irmãos, é um absurdo, é uma tremenda falta de luz. Os irmãos querem ver o porquê? Vamos falar primeiramente em se ligar no céu. Eu perguntaria, o que é que faz com que uma alma venha a ser ligada no céu? É ela crer no Senhor Jesus e ser batizada, está certo? Se a criatura não crer e não for batizada, adiantaria o ministério falar assim para ela, a partir de agora nós estamos ligando você no céu. Adiantaria? Claro que não. Portanto, irmãos, o ministério não tem esse poder de ligar ninguém no céu. Agora, falando de desligamento, eu perguntaria, o que é que faz com que um crente seja desligado do céu? É o pecado. Quando um crente peca, automaticamente ele já está desligado do céu. E, portanto, se o ministério falar para ele ou não falar para ele que ele está desligado do céu, é indiferente, tanto faz, porque realmente quem o desligou foi o pecado. Agora, vamos imaginar que um crente sofra uma calúnia e que ele seja inocente. Vamos dizer que o ministério diga para ele, você está desligado da nossa comunhão, portanto, está desligado do céu. Os irmãos acham que, na realidade, o ministério o está desligando do céu, sendo que ele é um inocente? De maneira nenhuma. Deus é justiça. E agora, se um crente pecar de morte, adiantaria o ministério falar para ele, você está religado no céu? Adiantaria? De maneira nenhuma. O único que pode perdoar pecados é somente o Senhor Deus. Quem crê que o homem tem poder de perdoar pecados são somente os padres. Então, irmãos, esta falsa crença que muitos anciães têm de que o ministério tem o poder de ligar ou desligar do céu, esta crença é baseada em uma adulteração que os padres fizeram na Bíblia. E aí, irmãos, quando o ministério procede desta maneira, diante de Deus, além de ser considerado um abuso de autoridade, é também uma grande tolice.
uma grande falta de luz. O fato deles tirarem a liberdade de uma pessoa inocente não significa que esta pessoa está desligada do céu. E isso, irmãos, acontece muito. E também, o fato deles darem liberdade a um pecador também acontece muito. E isso não significa que este pecador está novamente ligado no céu. Muito bem, continuando. No ano 311, houve uma encíclica no Vaticano chamada Encíclica Mariana. E nessa encíclica, o que eles fizeram? Eles pegaram aquela parte em que o Senhor Jesus disse assim: Pai, assim como eu estou em ti e tu estás em mim. Então eles pegaram isso, dizendo que Deus e Jesus são a mesma pessoa. Não existe o Filho de Deus. Eles são um só. Para quê? Somente para passarem a venerar Maria como a Mãe de Deus. Olhem que absurdo! Mãe do Criador. Sendo que na realidade, o Senhor Jesus falou foi assim: Pai, assim como eu estou em ti e tu estás em mim, eu quero que eles estejam em mim e eu esteja neles. Então nós vemos que isso é no sentido de comunhão. E sendo assim, irmãos, como para eles Deus e Jesus é uma pessoa só, então eles criaram esse termo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Isso não está escrito na Bíblia. Foram os padres que inventaram. Isto é coisa de idolatria. Olhem só, revelação de Deus. O Senhor mostrou que João escreveu assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Aí os padres escreveram, e o Verbo era Deus. O Senhor Jesus não é Deus. O Senhor Jesus é Filho de Deus. E como ele mesmo falou, o Pai é maior do que eu. Então, para o Senhor Jesus, foi dado todo o poder nos céus e na terra. Só que ele não é infinito. Agora Deus, o Pai, ele é infinito, onipresente, onisciente, onipotente. Quando foi montado o Inário 4, eles fizeram um hino assim: Deus amou o mundo e enviou Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Aí, irmãos, possui dois erros. Primeiro, Deus nunca amou o mundo em época nenhuma. Está escrito: amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Deus ama, sim, aqueles que são dele. E segundo erro, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Um termo de idolatria. Porém, este termo, agora no Inário 5, ele foi tirado. Então, irmãos, o que está acontecendo hoje na congregação é que muitos anciãos maçônicos, os quais venderam as suas almas para o diabo, praticam rituais satânicos e estão no nosso meio servindo como ferramentas nas mãos do diabo. Satanás, através deles, está tentando distorcer a verdade de Deus e introduzir no nosso meio a ideia de que Deus e Jesus são uma pessoa só. Mas para quê? Somente para ter o gostinho de implantar no meio do povo de Deus o que ele implantou na Igreja Católica, dizendo que Deus e Jesus são uma pessoa única. E neste caso, então, Maria passa a ser a mãe de Deus, mãe do Criador, sendo que isso, irmãos, é uma zombaria a qual Satanás está tentando fazer contra o nosso Deus. E o problema, irmãos, é que isto está deixando muitos irmãos, os quais não têm a luz de Deus, confundidos, pois esses anciãos se apegam na seguinte adulteração que os padres fizeram na Bíblia. João escreveu: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Aí o Senhor mostrou que os padres complementaram: e o Verbo era Deus. Vejamos bem, filho de homem é homem, filho de cavalo é cavalo, filho de gato é gato. Neste sentido, filho de Deus também é Deus. Os irmãos querem ver a prova disso?
nós somos considerados filhos de Deus. Então, os irmãos olhem o que está escrito a este respeito no livro dos Salmos. Leitura número 228. Salmos 82, versos 6 e 7. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Os irmãos entenderam? Não é pelo fato de nós sermos chamados de deuses por sermos filhos de Deus que nós e Deus somos uma pessoa só. Assim é também com o Senhor Jesus, pois não é pelo fato dele ser chamado Deus por ser filho de Deus que ele e o Pai são uma pessoa só. Agora eu irei citar vários pontos bíblicos que provam que o Senhor Deus e seu Filho Jesus são duas pessoas distintas. Leitura número 229. Provérbios 8, verso 29 e 30. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. Em um outro ponto, o Senhor Deus diz ao seu filho, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo de vossos pés. Se eles fossem uma pessoa só, como que o Senhor Jesus iria sentar-se à direita de Deus? Tem lógica? Leitura número 230. Atos 13, verso 33. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Leitura número 231. João 14, verso 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Leitura número 232. Marcos 10, verso 18. E Jesus lhe disse, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Leitura número 233. Apocalipse 3, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Leitura número 234. Apocalipse 3, verso 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Está dando para os irmãos perceberem que o Senhor Jesus se referia ao Pai como Deus. Leitura número 235. Apocalipse 3, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Os irmãos estão vendo? E muito mais outros trechos que estão na Bíblia que provam que o Pai e o Filho são duas pessoas distintas. Por exemplo, o Senhor Jesus disse, o dia e a hora da vinda do Filho do Homem, nem o Filho sabe e nem os anjos, somente o meu Pai que está no céu. Então agora, irmãos, vamos falar sobre a adulteração mais grave que os padres fizeram na Bíblia, orientados por Satanás. Eles mexeram justamente naquela parte em que o Senhor Jesus
ensinou aos discípulos a orarem, justamente na oração do Pai Nosso. Leitura número 236, Mateus 6, verso 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Mas aonde está o erro? Eu pergunto aos irmãos, por acaso Deus induz alguém à tentação? Ou seja, Deus faz com que uma pessoa seja tentada? Resposta. Leitura número 237, Tiago 1, verso 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas então, o que é que induz o homem à tentação? Leitura número 238, Tiago 1, verso 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Agora, os irmãos sabem o porquê do diabo ter mandado com que os padres fizessem esta adulteração na oração do Pai Nosso? Para depois fazer com que todos os que pecassem jogassem a culpa em Deus, como que dizendo, tu sabias que eu não tinha força e tu me induziu à tentação. Os irmãos estão entendendo? Mas então, na realidade, o que foi que o Senhor Jesus falou? O Senhor mostrou que ele falou assim, livra-nos da tentação e não nos induza à tentação. Então agora, os irmãos vejam uma prova de que Deus não quer com que ninguém seja tentado. Leitura número 239, Mateus 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso quem falou foi o Senhor Jesus. Agora, irmãos, o Senhor mostrou que na Bíblia existem também erros de tradução. Mas por quê? Porque esta Bíblia, a qual nós usamos, ela já passou por 3 traduções, do aramaico para o latim, depois do latim para o alemão e finalmente do alemão para o português. Então vamos ver agora alguns pontos nos quais o Senhor mostrou que existem erros de tradução. Leitura número 240. João 3, verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aqui, irmãos, está dizendo que ninguém entrou no céu senão o Senhor Jesus, o que não é verdade. Por quê? Eu irei dar agora para os irmãos 3 provas de que isso não é verdade. Primeira. Leitura número 241. Segundo Reis 2, verso 1. Aqui, irmãos, refere-se a Elias. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. Leitura número 242. Segundo Reis 2, verso 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Segunda prova. Leitura número 243. Gênesis 5, verso 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ainda falando sobre Enoque. Leitura número 244. Hebreus 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara,
visto que, como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Terceira prova, falando agora de Moisés. Leitura número 245. Deuteronômio 32, verso 48 ao 50. Sobe ao monte Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte a Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te aos teus povos, como Arão teu irmão morreu no monte de Or, e se recolheu aos seus povos. Leitura número 246. Lucas 9, verso 30 ao 31. Aqui, irmãos, fala quando o Senhor Jesus se transfigurou. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Está claro? Então aqui os irmãos estão vendo que antes do Senhor Jesus passar por esta terra, 3 homens já haviam sido levados ao céu. Os irmãos querem ver mais um erro de tradução? Leitura número 247. João 14, verso 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Neste primeiro e segundo verso que eu li, não existe erro de tradução. Porém, a maior parte dos irmãos interpretam isso errado. Eles dizem que o Senhor Jesus foi para o céu para nos preparar lugar. E não é isso que está falando aqui. Os irmãos prestem atenção no verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ou seja, se não existisse moradas, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Os irmãos entenderam? O Senhor Jesus não foi para o céu para nos preparar lugar. Esses lugares já estão preparados desde a fundação do mundo. Agora, o erro mesmo está no verso 3, o qual o Senhor mostrou que é um erro de tradução. Por quê? Porque está escrito assim: E, se for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, aonde eu estiver, estejais vós também. Isso, irmãos, é uma contradição. Se eu for e vos preparar lugar, isso o Senhor mostrou que é um erro de tradução. Prova definitiva. Leitura número 248. Mateus 25, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está claro? O Senhor Jesus não foi para o céu preparar-nos lugar. Os nossos lugares já estão preparados desde a fundação do mundo. Na realidade, o que o Senhor Jesus falou foi o seguinte: e se eu for, voltarei outra vez, e vos levarei para mim. Existe na Bíblia também erros menos graves, como por exemplo, Judas traiu o Senhor Jesus, vendeu o Filho de Deus, e antes que o Senhor Jesus ressuscitasse, ele se matou. Aí então, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, está escrito assim: Jesus aparece aos 12. Só que não eram mais 12, eram 11. Outro erro. Está escrito na Bíblia que os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram escritos por Moisés. Está errado. O Senhor mostrou que Moisés escreveu somente os 3 primeiros livros, Gênesis, Êxodo e Levítico. E o Senhor mostrou que os livros de Números e Deuteronômio
foram escritos pelo filho de um daqueles que saíram do Egito. Os irmãos querem ver uma prova disso? O livro de Deuteronômio descreve como foi a morte de Moisés. Ora, Moisés não poderia ter escrito sobre a sua própria morte. Outro erro. Aqui se refere a Saulo, quando estava indo no caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus apareceu em forma de luz. Então vejamos primeiramente o que está escrito em Leitura número 249, Atos 19, verso 3 ao 7. E indo no caminho de Damasco, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Agora, leitura número 250. Atos 22, verso 8 ao 9. E eu respondi, quem és, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Os irmãos estão vendo a contradição? Em Atos 9 diz que os que estavam com ele não viram a luz, mas ouviram a voz. E agora, em Atos 22, diz ao contrário, que eles viram a luz e não escutaram a voz, sendo que está errado, porque quem ficou cego foi somente Paulo. Somente ele foi quem viu a luz. E assim sendo, como que por permissão de Deus existem muitos erros dentro da Bíblia, também existem erros em nossos estatutos. Por exemplo, os irmãos podem ver no Inário 4 que estava escrito assim: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamo-la como a infalível palavra de Deus. Isto não está certo, porque a palavra de Deus não contém erros. Agora, no Inário 5, eles acertaram. Agora ficou assim: nós cremos que a Bíblia contém a infalível palavra de Deus. Agora está certo. Outro erro que ainda continua. Nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como nós já vimos, o Espírito Santo não é uma pessoa distinta. Outro erro. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feito carne. Havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, um termo de idolatria. Isso não está na Bíblia. Outro erro. Nós cremos que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas espera aí, aonde está o erro? Vejamos bem, aqui fala sobre dois assuntos diferentes, um espiritual e o outro material. E o erro foi que eles juntaram os dois e transformaram em somente um assunto material. A parte que fala sobre alguém estar doente, que se chame os presbíteros da igreja e unja com azeite, esta é a parte material, pois está falando sobre a doença da carne. Agora, a parte que fala que o Senhor Jesus tomou sobre ele todas as nossas enfermidades, aqui já está se referindo às nossas enfermidades espirituais e não às carnais. Prova disso, se o Senhor Jesus tivesse levado sobre si as nossas enfermidades carnais, nenhum crente morreria de doença,
Não é verdade? Quando aqui fala que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, significa que ele assumiu este trabalho de restauração das almas de todos aqueles que pertencem a ele. Os irmãos estão vendo a falta da luz de Deus? Só que isso, irmãos, foi Deus que planejou que tinha que ser assim. Porém, de luz em luz, nós iremos caminhando. Muitos irmãos falam na Trindade Divina. Isso, irmãos, não está na Bíblia. Este é um outro termo que foi inventado pelos padres. Não existe Trindade. Existe uma coisa, um dito que há no nosso meio, que muitos acham que isso é um termo bíblico. Não podemos impedir que as aves voem sobre nossas cabeças. Porém, podemos impedi-las de que elas façam ninhos em nossas cabeças. Isso não está escrito na Bíblia. Foi uma coisa que Deus deu para o irmão Francisco. Os irmãos querem ver uma outra frase que os irmãos falam nas pregações que está escrito na Bíblia, e não está. Não cai a folha de uma árvore que não seja permissão de Deus. Isso, irmãos, é a pura verdade, porém não está escrito na Bíblia. Outra frase. A voz do povo é a voz de Deus. Isso também não está escrito na Bíblia. Outra frase. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isto também não está escrito na Bíblia. Outra que também não está escrito na Bíblia. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Outra. Fazei o bem, não olhai a quem. Também não está escrito. Muito bem. Até agora, nós falamos dos erros de escrita que existem na Bíblia, devido às adulterações que os padres fizeram, como também devido a erros de traduções. Então agora nós iremos falar de 2 pontos, os quais não foram adulterações e nem foram erros de traduções, e sim, são coisas que foram escritas pelo homem sem a inspiração de Deus, as quais Deus também permitiu com que ficassem escritas para mais uma vez confirmar que a letra mata e é o Espírito que vivifica. Primeiro ponto. O rei Salomão, o Senhor mostrou que no céu ele foi um anjo indeciso, e sendo assim, ele passou por esta terra para definir o seu destino eterno, ao contrário de seu pai Davi, o qual no céu foi um anjo fiel a Deus, e portanto era um trigo judeu. Como nós já falamos, sempre que Deus vai fazer uma obra com um que pertence a ele, como por exemplo, dar um dom, primeiro o Senhor o prepara, o prova, para que depois ele não venha pecar diante de Deus. Com Salomão, isso já não aconteceu, não pelo fato dele ter sido um indeciso no céu, e sim porque Deus conhecia o seu coração e sabia que não havia sinceridade nele. Quando Salomão pediu a Deus sabedoria para que ele pudesse governar, o Senhor Deus deu para ele uma sabedoria tão grande que, com exceção do Senhor Jesus, não existiu na terra e nunca existirá um homem tão sábio como Salomão. Mas por que o Senhor Deus fez isso? Justamente para testar o seu coração e fazer com que ele botasse para fora tudo o que lá estava. E aí, como resultado, apesar de toda esta sabedoria que ele tinha, ele se achou tão superior que acabou pecando diante de Deus. E olhem só, pecou através da coisa mais abominável que existe perante Deus, a qual é a idolatria. Salomão queimou incensos para ídolos. Então, irmãos, quando Deus dá a sabedoria para um que pertence a ele, primeiro Deus faz uma preparação, e só então depois é que ele dá o dom. E sendo assim, a pessoa que foi preparada, ela passa a considerar a sabedoria como um tesouro espiritual, não é verdade? Só que com Salomão isso não aconteceu. Então agora os irmãos vejam qual era a opinião de Salomão
a respeito da sabedoria. Leitura número 251. Eclesiastes 1, verso 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. E tem mais. Agora, os irmãos vejam que Salomão, com toda a sabedoria que ele tinha, ele acabou chegando à conclusão de que o ser humano é igual aos animais. Ou seja, ele não possui uma alma para dar conta a Deus. Vejam só. Leitura número 252. Eclesiastes 3, verso 19 ao 21. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem do homem sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Os irmãos estão entendendo? Neste ponto, Salomão estava questionando se é mesmo que a carne volta para a terra e o espírito volta para Deus. Para ele, os homens são iguais aos animais, ou seja, nenhum dos dois tem espírito. Os irmãos estão entendendo as dúvidas em que Salomão se encontrava? No entanto, tudo isso ficou escrito na Bíblia e a maioria dos que leem ficam confusos, sem entenderem o porquê dessas palavras. Um outro exemplo. Na graça de Deus, existe a doutrina do Senhor Jesus, a qual nós seguimos, e existem normas de procedimento, as quais também servem para serem observadas, mas que, porém, não são doutrina de Cristo. Isso acontece, irmãos, porque como as coisas, os costumes são diferentes em cada época, sempre estão mudando, então essas normas de procedimento têm como objetivo acompanhar as mudanças, o que já não acontece com a doutrina, porque a doutrina ela é imutável, ela era, é e será até o fim. Então, por exemplo, hoje existem ensinamentos do ministério sobre como nós devemos utilizar a internet, o WhatsApp, coisas que há 30 anos atrás não existiam. E o que acontece, irmãos, é que como no tempo dos apóstolos a cultura era outra, e sendo assim, naquela época, devido à falta de cultura e ao machismo existente, a mulher era muito discriminada e inferiorizada. Então, irmãos, vejam só isso. Leitura número 253. 1 Coríntios 14, verso 34 ao 35. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Então agora eu pergunto, isso é doutrina de Cristo ou foi uma norma de procedimento criada para aquela época? Então agora, irmãos, prestem atenção nesta leitura. Leitura número 254. 1 Coríntios 7, verso 12 ao 14. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos
seriam imundos, mas agora são santos. Diz aqui no verso 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Olha, irmãos, isso está totalmente errado. Ainda bem que no verso 12, Paulo já avisou. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Os irmãos estão entendendo? Isso foi uma opinião pessoal que Paulo passou, a qual está totalmente errada. Se fosse assim como ele falou, então, se a mulher for crente, o marido nem precisará ser. Ele poderá continuar no mundo, nos vícios, nos adultérios, porque ele já está santificado pela mulher. Tem cabimento? Claro que não, porque a salvação é individual. E ainda ele falou que se fosse assim, ou seja, se o marido descrente fosse santificado pela mulher, os filhos deles não seriam imundos. Olha, irmãos, tem cabimento? Mas, irmãos, isso é somente mais uma confirmação de que nós temos que entender as Escrituras somente com a luz de Deus, e não pela interpretação humana, pois, como os irmãos estão vendo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso, irmãos, para que nós possamos interpretar a palavra de Deus, tem que ser somente por revelação de Deus. Então agora, irmãos, vamos falar não sobre erros de escrita, e sim, vamos falar sobre alguns pontos os quais a maioria dos pregadores, quando leem, acabam não entendendo. Leitura número 255, Lucas 22, verso 35 ao 38. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge e alparcas, faltou-lhes porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. E disse-lhe, pois: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Porquanto vos digo que importa que aquilo que está escrito em mim se cumpra. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Muitos irmãos estranham essa parte em que o Senhor Jesus mandou com que eles comprassem espadas e se armassem. Mas o que acontece é o seguinte, irmãos: os homens, na época da lei de Moisés, não só podiam andar armados, como deveriam. Isso porque, naquela época, a lei era olho por olho, dente por dente. Inclusive, a lei permitia em que se matasse em legítima defesa. Quando aconteceu esse episódio em que o Senhor Jesus mandou com que eles comprassem espadas e se armassem, é porque eles ainda estavam na lei. Eles ainda não eram convertidos na graça de Deus. Portanto, o Senhor Jesus não quis tirar deles o direito de se defenderem. Somente depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, foi que eles realmente se converteram. E aí sim, dentro da graça, a coisa seria diferente. A partir daí, então, os apóstolos e os discípulos já não andavam mais armados, porque agora eles já não viviam mais debaixo da lei de Moisés, e sim, agora eles estavam dentro da graça de Deus. Outro ponto. Leitura número 256. Mateus 6, verso 17 e 18. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto te recompensará. Muitos irmãos têm dúvidas sobre esta parte do jejum, o qual o Senhor Jesus falou. Isto é, se pode-se ou não pode-se fazer o jejum. Vejamos bem, o Senhor Jesus veio a esta terra
não para descumprir a lei de Moisés, e sim, neste sentido, ele veio com duas missões. Primeira missão, cumprir totalmente a lei de Moisés, e segunda missão, substituí-la e, em seu lugar, implantar a sua graça. Então, irmãos, o Senhor Jesus, desde o seu nascimento, ele cumpriu rigorosamente a lei. Por exemplo, ele guardava o sábado, e isso foi até o dia do seu batismo. Até esta data, ele não deixou cair por terra nenhum tio da lei. Quando ele foi batizado, somente aí foi que ele começou a sua missão na terra. E a partir daí, então, ele começou gradativamente a abolir a lei de Moisés, substituindo-o pela sua graça. Inclusive, a última substituição que o Senhor fez foi justamente quando ele comemorou a última Páscoa. Depois de haver comido a Páscoa, ele introduziu no seu lugar a Santa Ceia. Os homens, os dirigentes das outras denominações evangélicas, não admitem que o Senhor Jesus aboliu a lei. Mas por quê? Por causa da cobrança do dízimo. Então, os irmãos, vejam só, para eles, a lei de Moisés, aquela quantidade enorme de mandamentos e de regras, não tem mais validade. Porém, o dízimo continua tendo. Interessante, não é mesmo? Leitura número 257. 2 Coríntios 3, verso 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Muito bem, falando-se do jejum. O jejum era um sacrifício o qual a lei de Moisés mandava com que se fizesse. E é então por este motivo que o Senhor Jesus fez este comentário, o qual nós acabamos de ler. Só que agora, no tempo da graça, o Senhor Deus não quer mais nenhum tipo de sacrifício, a não ser o contínuo sacrifício, que significa nós sacrificarmos a nossa carne, os desejos da nossa carne, para podermos servir a Deus. Só este. Então, irmãos, de Cristo para cá, tudo passou a ser espiritual. Então, hoje, o que vem a ser o jejum? O jejum, hoje, significa que quando nós quisermos, por algum tempo, nos consagrarmos em oração, torna-se necessário com que nós nos abstenhamos de algumas coisas, as quais atrapalham a nossa comunhão, como, por exemplo, distrações, conversações, noticiários, enfim, tudo o que possa atrapalhar a nossa comunhão. Agora então eu pergunto, em que deixar de comer pode nos ajudar na comunhão? Pelo contrário, isto será um sacrifício que irá nos atrapalhar. É verdade ou não é? Então, irmãos, sempre que nós quisermos, por um tempo, nos achegarmos mais a Deus em oração, nós temos que fazer um jejum. Isto é, nos abstermos de todas essas coisas, menos deixar de tomar água e deixar de comer. Então, tiveram irmãos que me perguntaram, mas, irmão, devemos fazer o jejum? Deixar de comer? Funciona? Aí, irmãos, eu respondo, sim, claro que funciona. Se o jejum for feito bem direitinho, com certeza a pessoa conseguirá emagrecer. Para concluirmos este assunto, mais um ponto sobre o qual muitos pregadores interpretam erradamente. Muitos irmãos pregam erradamente que no caso de Jó, quando Satanás se apresentou diante de Deus pela segunda vez, o Senhor Deus lhe ordenou que ele tocasse somente no corpo de Jó e que não tocasse na sua alma. Ora, irmãos, não é isso que está escrito. Está escrito que na primeira vez o Senhor Deus o autorizou a tocar somente nos bens de Jó e não tocar em seu corpo. E aí, na segunda vez, o Senhor o autorizou a tocar no seu corpo, porém mandou com que ele poupasse a sua vida, ou seja, que não o matasse.
Aliás, irmãos, todo esse duelo foi justamente para que fosse tocado na alma de Jó, para testar a sua fidelidade. E os irmãos sabem quando foi que o diabo fez isso? Foi quando ele mandou aqueles seus 3 amigos para conversarem com ele, somente para o acusá-lo e o atribular. Bem, irmãos, com a ajuda de Deus, chegamos ao final desta segunda etapa da 6ª parte. Let the lower lights be burning, send a gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Dark the night of sin has settled, the angry billows roar. Eager eyes are watching, longing